Como vocês estão? E aí? Passaram uma semana boa? Estão todos bem? Eu espero que sim. Hoje, no nosso domingo, nós vamos nos reunir mais uma vez de forma online, mas para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para mais uma vez aprendermos uma historinha. Antes da gente começar, nós vamos cantar. Eu espero que você esteja bastante animado, que levante agora e que cante junto conosco. Vamos lá? Aprendi um bom segredo, quando às vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, meio do perigo, quando às vezes sinto medo, eu lembro o que a Bíblia diz. Agora, antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhinhos, fique bem quietinho e preste atenção que nós vamos agora orar. Papai do céu, muito obrigada pela historinha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa história de hoje aconteceu em uma cidade chamada Jericó. Ela está registrada na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, você já pode abrir, tá bom? Deixa aberto em Lucas, capítulo 19. Nessa cidade de Jericó, existiam muitas árvores. Você acredita que ela era conhecida como Cidade das Palmeiras? E fora isso, na cidade de Jericó também existiam muitas árvores que davam frutos e flores. Naquela época, a maioria dos homens de uma família trabalhavam no campo e recebiam dinheiro por isso. Mas os governantes da cidade queriam que cada trabalhador entregasse um pouco do que eles tinham recebido para o governo administrar. E isso que eles pediam era chamado de imposto. Os governantes da cidade de Jericó tinham empregados que os ajudavam a cobrar os impostos de cada trabalhador. Mas esses cobradores de impostos geralmente não eram pessoas que trabalhavam de forma correta. Na maioria das vezes, eles cobravam mais do que as pessoas tinham que entregar para ele. E eles roubavam uma parte para si. Vocês conhecem algum cobrador de imposto citado na Bíblia? Um deles é bem conhecido. É um dos apóstolos de Jesus. Ele é chamado de Mateus. E isso, Mateus era um cobrador de impostos. Mas a nossa história de hoje não vai falar sobre ele. A nossa história vai falar sobre outro cobrador de impostos, um chamado Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem bem pequeno, que trabalhava como chefe dos cobradores de impostos. Sim, ele era o chefe deles. E ele era muito rico. Vocês acham que ele era um homem muito rico porque trabalhava muito ou porque ele roubava do povo? Pois é, Zaqueu tinha um coração pecaminoso. Ele fazia o que não agradava a Deus. Mas um dia, Zaqueu ficou sabendo que alguém muito importante estava passando pela cidade de Jericó. Vocês imaginam quem era? Acertou quem disse Jesus. Sim, Jesus ia passar por lá. E Zaqueu queria ver Jesus. Mas Zaqueu era um homem muito pequeno e ele estava preocupado, pois por onde Jesus passava sempre tinha muita gente em volta dele. Todo mundo gostava de andar perto de Jesus, pois ele era um homem que ensinava, era amigo, era companheiro, fazia milagres. Vocês acreditam que naquela época Jesus tinha acabado de curar um cego e a fama de Jesus já se espalhava por toda a cidade?
Mas Zaqueu achava que por causa do seu tamanho pequeno, ele não ia conseguir ver Jesus. Então, Zaqueu teve uma ideia. Quando ele viu Jesus passando, ele correu, subiu em uma árvore e ficou ali escondidinho. Vocês lembram que eu falei que Jericó era uma cidade com muitas árvores frutíferas? Vocês imaginam em qual árvore Zaqueu subiu? Ele subiu em um sicômoro. Sicômoro é uma árvore também conhecida como figueira. Figueira é aquela árvore que dá figos. Quem aqui já comeu figo? Quem aqui gosta de figo? E quem nunca comeu e agora ficou curioso para saber como é o gosto? Pois é, Zaqueu subiu nesse sicômoro. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima. E o que será que ele viu ali naquela árvore? Sim, ele viu Zaqueu. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou ficar em sua casa. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, para ele então olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Nossa, vocês conseguem imaginar o que aconteceu? Jesus sabia o nome de Zaqueu. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Será que Zaqueu achou isso legal? Será que ele estava preparado para receber a visita de Jesus em sua casa? Bom, a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa da árvore e recebeu Jesus na sua casa com muita alegria. E então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu, e com alegria Jesus recebeu. Ah, mas vocês não sabem o que aconteceu. Todas as pessoas que viram Jesus entrando na casa de Zaqueu ficaram dizendo que Jesus tinha se hospedado, tinha ficado na casa de um homem pecador. E sabe por que isso? Lembram que eu contei que os cobradores de impostos não eram conhecidos como pessoas que trabalhavam de forma correta? Na maioria das vezes, eles cobravam mais do que deviam e roubavam uma parte para si? Pois bem, as pessoas não gostavam de Zaqueu porque sabiam que ele fazia isso. Então, elas pensaram: Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Tchim, tchim! Mas moedas vão caindo para enriquecer Zaqueu. Assim, foi roubando o seu povo e enchendo o seu bolso. Tchim, tchim! Mas moedas vão caindo para enriquecer Zaqueu. Assim, foi roubando o seu povo e enchendo o seu bolso. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Ah, mas ninguém sabia o que realmente estava acontecendo lá na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Quando ele conversou com Jesus, ele disse que tinha se arrependido de tudo que ele tinha roubado. E ele falou para Jesus: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, eu vou lhe devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E esse versículo está em Lucas 19, no versículo 9 e 10. E nós vamos decorar esse versículo, porque esse versículo é da nossa lição. Então vamos ler mais uma vez? Hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é um versículo fácil de decorar, né? Mas eu sei que vocês conseguem se vocês ouvirem várias vezes e lerem várias vezes a Bíblia. O que importa é que vocês entendam por que Jesus quis dizer tudo isso. Primeiro, Jesus estava dizendo que Zaqueu se arrependeu de verdade e por isso ele recebeu a salvação. E após ter o seu coração transformado, Zaqueu quis fazer algo bom, uma coisa correta. Ele quis devolver tudo que ele tinha roubado. E assim deve ser com a gente também. Você sabia que Zaqueu não é o único pecador? Nós também pecamos. Na Bíblia, lá em Romanos 3:23, está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós também devemos reconhecer que pecamos, que fizemos algo errado e que devemos nos arrepender e buscar fazer o que é certo. E Jesus estava ensinando isso a todas as pessoas da cidade de Jericó, que todos os homens são pecadores, mas que quando Jesus entra na vida deles, assim como entrou na vida de Zaqueu, eles têm as suas vidas transformadas, são salvos e passam a fazer parte do plano de salvação, assim como diz o versículo que aconteceu com Abraão, Isaque e Jacó. Quem lembra dessa história? Pois bem, e os ensinamentos de Jesus não pararam por aí. Jesus fala que o Filho do Homem, no caso ele mesmo, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido, que nada mais é do que cada um de nós. Então, Jesus veio ao mundo para nos salvar e ele cumpriu todo o seu plano de salvação. Ele foi morto, ressuscitou e está lá no céu com Deus. E este será o assunto da nossa próxima aula. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a história de Zaqueu, a vida de Zaqueu, e de saber que antes ele era um pecador que fazia coisas erradas, mas ele se arrependeu e foi salvo por Jesus Cristo. Agora nós vamos orar e agradecer a Deus pela nossa salvação. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela aula de hoje. Cuide de todos os professores, cuide da nossa igreja inteira. Dê alimento, dê segurança a todos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora, eu espero que vocês tenham entendido bem a nossa lição de hoje. E eu trouxe aqui, para vocês 2 copos. Imagine que aqui dentro desse copo, tenha bastante pecado. Sim, como vocês viram na história de hoje, Zaqueu não era o único a pecar. Nós sabemos que todos nós pecamos. E imagine que esses feijões representam o nosso pecado. Isso quer dizer que todo dia a gente peca, faz alguma coisa errada. Mas o que a gente tem que fazer sempre? Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E será que existe alguma forma de nós nos tornarmos limpos de novo? Sim. Lembram na história? O que aconteceu com a vida de Zaqueu? Zaqueu, ele foi transformado por Jesus, não é verdade? Então imaginem que essa peneira é Jesus nas nossas vidas. E quando Jesus entra em nossas vidas, olha só o que acontece. Nosso pecado já não mais habita em nós. E quem habita em nós é Cristo. E nós nos tornamos limpos novamente. Certo? Deu para entender? Então, assim como na vida de Zaqueu, Jesus entrou e transformou seu coração, assim na nossa vida também. Quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Cristo habita em nós e nos deixa assim, limpinho. Agora, crianças, chegou a hora da nossa atividade. E para isso, eu preciso que vocês sejam bastante criativos. Estão vendo que aqui tem Jesus, Zaqueu e a árvore, né? Eu quero que vocês representem
Zaqueu, no momento que ele viu Jesus passando, o que ele fez? Eu coloquei aqui, ó, Zaqueu subindo na árvore. Olha só. Sim, e para isso o que eu fiz? Eu fiz um Zaqueu de papel, coloquei uma linha colada aqui na cabeça dele, ó, com fita crepe. E essa linha passa lá atrás da árvore e eu puxo a linha para ele poder subir. Ai, mas eu só fui criativa a esse ponto. Eu quero saber você. Como que você representaria essa passagem bíblica? De Zaqueu subindo na árvore, porque ele queria ver Jesus passar. Você pode fazer Jesus, Zaqueu e a árvore, ou só Zaqueu e a árvore, o que você preferir, tá bom? Mas não se esqueça, você tem que usar a sua criatividade. Para isso, eu sugiro que você use materiais recicláveis que você tenha em casa. Você pode fazer a árvore de papelão, Zaqueu você pode desenhar na folha de sulfite, ou você pode usar a garrafa de água para fazer a árvore, colocar ela em cima dela um papel verde. Você pode desenhar Zaqueu da forma que você acha que ele era, porque lembra, ele era pequenininho. Olha ele aqui perto de Jesus, tá vendo? Não esqueça disso. Então tá, cada um vai fazer da sua forma e depois vocês vão mandar uma fotinho para mim lá no grupo dos professores e dos papais da escola dominical, tá bom? E agora a gente vai cantar uma música com a nossa amiguinha Sofia. Um beijo para vocês. Ajuda-me a ser fiel, sem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Um beijinho para todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, pois da sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver
Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Lá, 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 lá. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa